Olá pessoal, tudo bem? Good morning, good afternoon or good evening. Hoje eu estou aqui com meu primo lá dos Estados Unidos. Ele tem 24 anos e ele fala inglês, português e espanhol. Essa conversa vai estar falando sobre como foi a infância dele, aprendendo português e inglês ao mesmo tempo. Também veremos comidas que eles têm costume de comer lá no café da manhã, no almoço e no jantar. E também vamos conhecer lugares tops para que nós possamos um dia visitar lá nos Estados Unidos. Então, um abraço e que você possa curtir bastante essa aula. Então, vamos para as perguntas. Pergunta número 1. Pedro Henrique, como foi sua infância aprendendo português e inglês ao mesmo tempo? Agora eu não tenho muita lembrança de aprender português, porque sempre estive. Meus pais falavam português dentro de casa direto, não falavam inglês. Eu aprendi inglês pela televisão, pela escola. Eu chegava em casa para falar inglês com meus pais, minha mãe virava para mim, não entendo, você tem que falar em português. Então só foi assim, ué. Foi forçado a falar português. Mesmo, ué. E teve contato com alguns brasileiros lá também? Não, eu era o único brasileiro no meu bairro na minha infância, na verdade. Eu fui conhecer brasileiro um pouco mais fora de família, um pouco mais à frente na vida. Entendi. Os pais do Pedro Henrique são brasileiros. É por isso que ele diz que dentro de casa eles só falavam português. E fora de casa, filme, televisão, eles ouviam então o inglês. As maiores dificuldades que você tem até hoje assim, no português, né? Escrever, com certeza. Escrever, soletrar, acento, que não existe isso na língua inglesa. Pessoal, no inglês nós não temos acento, diferente do português, né? Que tem um tanto de acento. Acento agudo, acento circunflexo, acento de cobrinha, acento de crase, mas no inglês nós temos pelo menos essa facilidade. No inglês. Não existe. E é uma coisa mais difícil. E tem várias gírias que eu não consigo entender, tem hora e... Piada pode ser presente ou futuro, tem hora que eu falo revirado assim. No inglês nós temos a escrita, que é writing, nós temos a leitura, reading, nós temos a fala, speaking, e nós temos aqui a audição, listening. O Pedro Henrique disse que a maior dificuldade dele é conseguir escrever em português. E em relação a nós, brasileiros, quais são as nossas maiores dificuldades ao aprender uma nova língua? Muitas das vezes é o speaking, a fala. Igual você falou, tem muita gente que vai para os Estados Unidos e não arrisca falar, né? É verdade. Que conselho você daria aí para os estudantes brasileiros de inglês, encorajamento, para que cheguem lá e tenham coragem de falar? Não tem vergonha de fazer erro, né? Porque o ser humano vai errar, o importante é aprender depois. Você vai fazendo o melhor possível e alguém vai te corrigir. Certo? Os americanos, eles têm essa coisa de corrigir na hora que um brasileiro fala uma palavra errada. Vai corrigir na hora ou esquece aquilo? Se alguém não te entender, pode ser corrigir na hora, pode ser tentando de outra maneira. Com as mãos, um trem assim, ou descrever. Mas que vai tentar ajudar, tipo, para criar um entendimento, vai tentar. Vamos ver então. Ora, seus pais são brasileiros, né? Certo. Nasceram aqui. Então, esse sotaque brasileiro, você percebe neles. Como você cresceu lá? É uma coisa que eu percebo bem óbvio também que... Gente, é muito difícil nos livrarmos do nosso sotaque brasileiro. Há pessoas que moram nos Estados Unidos há muitos anos e até hoje se veem ainda com um sotaque carregado. Então, nós precisamos, ao máximo, buscar aprender o inglês, tentando nos livrar desse sotaque. Mas isso é praticamente impossível. Nós carregamos essa cultura materna conosco e esse sotaque também materno quando nós estamos em outros lugares. Então, pessoal, não tenha medo de ter seu próprio sotaque, mas busque ser compreendido. Isso é bem óbvio também que eles aprenderam inglês mais tarde na vida. A pessoa, um adolescente lá, por exemplo, brasileiro, e aprendeu inglês, já não tem esse sotaque mais. Mas meus pais, como é que já tinham o domínio do português há muito mais anos, e aí foi para os Estados Unidos, o sotaque é bem mais grosso. Entendi. Pessoal, quanto mais cedo você aprender, melhor. Por isso que é bom, desde pequenininho, começar a aprender uma nova língua. É fantástico quando você tem a oportunidade de começar bem novinho,
Porque quando você estiver na minha idade, você já vai estar aí, ó, craque. Quanto mais cedo aprender, melhor. Vamos lá, então. Qual que é a sua comida aí do café da manhã preferida? O que vocês têm costume de comer lá? Olha, quando a gente toma café da manhã, é ovo mexido, bacon, torrada. A gente tem fã de bacon, é um pão que é feito lá em Nova York, no Jersey, que é famoso lá. Pãozinho com sal, pão de queijo, não tem isso lá. Ué, onde é que eu moro tem bairro brasileiro, então se eu tô com vontade de comer um pão de queijo e coxinha, tem disponível, mas em várias partes dos Estados Unidos você não acha não, mas sorte eu que eu moro num bairro que agora que tem bastante brasileiro. Olha só aqui algumas coisas do breakfast americano, do café da manhã lá dos americanos. Bacon, egg, hash brown. O Pedro Henrique disse que ele não tem tanto costume de fazer assim o hash brown. Mas se você quer saber da receita, olha só o vídeo no nosso canal e experimente também o hash brown. Eu experimentei e gostei. E no almoço, o que vocês têm costume de comer lá? Ué, mudou durante, após os anos. Na infância, em casa, era só arroz, feijão e algum tipo de carne. Bife de boi, um bife cebolado de porco, um trem assim. Salada? Salada também, acompanha, Mas, mais que a gente ficou lá, acostumando com a vida americana, mudou, né? A gente vai para restaurante, ou já minha mãe já tenta comida diferente, tipo estrogonofe, ou comida italiana. Então, agora, já no horário do almoço, do lunch, o Pedro Henrique disse que ele tem costume de comer chips, Doritos, soda, que é refrigerante. Olha só, gente, é muito diferente da gente, né? Porque no período do almoço deles, eles fazem apenas um lanchezinho, beleza? Entendi. Janta, vocês fazem janta? Vocês comem o resto do almoço ou saem pra fora? Aqui, os horários de refeição são um pouco diferentes, porque o jeito que a janta aqui é um pouco mais tarde do que o consideravam a janta lá. Porque ele tá o café da manhã. Aí o almoço a gente chama lunch, que a gente come uma coisa bem pequena mesmo. Se eu comer pode ser umas batatas, ou comer uns chips assim, uns Doritos assim, tomar talvez um refrigerante qualquer, ou talvez um biscoito, um trem assim, uma coisa pequena. Aí o janta, que a gente ia chamar dinner, ia ser lá para 5, 6 horas por volta aí. Isso ia ser sua refeição maior do dia. E essa é a sua última refeição do dia ou depois de 5, 6 horas ainda come algo antes de dormir? Eu gosto de me comer. Então, se tiver bater uma fome, eu faço uma coisa de me comer. Mas já o dinner do Pedro Henrique, o jantar dele, é mais ou menos 5 horas da tarde. Gente, isso foi realmente uma das maiores diferenças. Jantar 5 horas da tarde, rice, beans, beef stroganoff, meat, é muito diferente. Aqui nosso costume é comer 8 horas da noite, 9 horas da noite, jantar, né? Have dinner. E aí, lugares para nós visitarmos quando nós brasileiros formos lá? Quais seriam assim os melhor os isso tops? os primeiros pontos turísticos. Então, tem o Times Square de Nova York, o museu, o Central Park, mas depois... Nós que nunca fomos nos Estados Unidos, ficamos assim maravilhados, né? Com o Pedro Henrique falando Times Square, olha só, Central Park. Gente, um dia nós vamos lá, hein? Parque, mas depois você for lá um tempo, tem outras coisas que você pode visitar. Talvez você gosta de natureza, tem as excursões que você pode fazer. Você gosta de rio, pode andar de caiaque, de barco, tem assim, a praia bonita.